aí, tudo bem? Chegou a sua hora de mergulhar no mundo da informação sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E tudo isso pelo Canal 20, aqui para Ribeirão Preto e Sertãozinho e para todo o Brasil, pelo site canal20.com.br. Muito obrigado pela sua companhia, fique com a gente. Me diz uma coisa, você tem algum parente ou amigo que esteja passando por algum problema de saúde? Ou ainda, querendo fazer uma dieta que você viu na revista ou mesmo querendo começar um exercício físico, mas sem saber qual é o ideal e o mais indicado para o seu objetivo? Entre em contato conosco pelo Facebook, facebook.com/programa Super Saudável. Estamos também no Twitter, no @supersaudáveltv e pelo nosso site, no supersaudável.tv.br. Entre, opine e dê dicas, curta, seja o nosso pauteiro. E no programa de hoje falaremos sobre muitos assuntos interessantes. Falaremos sobre pesquisas com células-tronco. Falaremos também sobre um novo equipamento que está fazendo a cabeça de muita gente por aí. E para iniciarmos, o Dia Mundial contra o Tabaco. Acompanhe. Na maioria dos casos, a pessoa começa a fumar ainda na adolescência, por influência da família ou de amigos. Encontram no cigarro um prazer passageiro e ilusivo, que vai lentamente transformando, para pior, a vida. Eu, quando acordava, eu estava na UTI. Eu era fumante, fumava 3 maços de cigarro por dia, era obesa. Hoje, peso 60 quilos, tenho uma vida normal, não tenho canseira e parei de fumar. No dia 31 de maio, comemora o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde com a intenção de conscientizar a população sobre os inúmeros problemas causados pelo cigarro. E o HC de Ribeirão Preto monta essa estrutura para alertar a população sobre os malefícios do cigarro. Doutora Adriana, qual a importância desse tipo de trabalho para conscientizar a população dos males e alertar os males, na verdade, e conscientizar para que parem de fumar? Não, com certeza. Esse trabalho mobiliza a população em relação aos malefícios do cigarro, né? Nós temos mais de 50 doenças aí relacionadas ao tabagismo, doenças respiratórias, cardiovasculares. Então, nós trouxemos peças anatômicas acometidas por doenças provocadas pelo tabagismo, e isso acaba chamando a atenção da população, né? Assim, para estar vendo, eles acham realmente interessante e muitas vezes acabam se sensibilizando e parando de fumar só de estar presenciando aqui o local. A OMS comprova que o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo, pois é um importante fator de risco para o desenvolvimento de diversas doenças crônicas, como câncer, doenças pulmonares e cardiovasculares. O tabagismo pode ser considerado uma doença? É uma doença, doutora? Sim, o tabagismo ele é considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença, tá? Uma doença mental, né, realmente, porque ele é uma dependência, né, e tem também acometimento em diversos sistemas. Os números são alarmantes. Cerca de 1/3 da população mundial é fumante e 5 milhões morrem por ano em consequência do consumo do cigarro. Conscientes dos males que o cigarro traz, segundo o IBGE, 2/3 dos fumantes querem parar de fumar. A primeira coisa é ele realmente querer parar de fumar, é você ter a força de vontade para querer parar de fumar, né? Dicas importantes seriam tentar diminuir o número de cigarros, né? Colocando alguma coisa na boca, água gelada, um cravinho, um gengibre, né? Tentar atrasar aquele cigarro que você está fumando, são algumas dicas. Muitas vezes o paciente que fuma, ele vai ter dificuldade de parar sozinho, tá? Infelizmente, apenas 5% das pessoas que tentam parar de fumar conseguem sem nenhuma ajuda médica, né? Aquelas pessoas que não conseguirem, elas não devem se desanimar, devem procurar auxílio médico, porque existem medicações que ajudam a controlar os sintomas de abstinência, né? Os grupos de tabagismo, geralmente, eles contam com apoio psicológico, que também é fundamental no tratamento do paciente tabagista. Queria que você desse dicas de como parar de fumar, já que você conquistou esse objetivo. Muita força de vontade. Muita força de vontade. É difícil, mas tem que ter muita força de vontade, porque o seu dinheiro vai embora e você não vê.
A dependência física e psicológica causada pelo cigarro é muito grande. Todos os meios possíveis de se alertar a população sobre os perigos dessa dependência é importante. E a professora Renata Calhau veste-se de Dona Peta e usa o humor como meio de chamar a atenção para um tema tão sério. Eu mesmo já fumei muitos anos, 30 anos, tive problema de derrame, tive meus problemas tudo dos dentes estragados, problema do coração, e agora que eu vivi de novo, por causa que o médico falou assim, a Dona Pé, a senhora era para ter morrido, e eu, graças a Deus, depois de muita fisioterapia, e eu tô aqui firme e forte, falando para as pessoas, para não ficar que nem eu. Um dado nacional aponta que 45% dos fumantes que fazem tratamento conseguem largar o vício definitivamente. O problema é que a maioria não reconhece o tabagismo como uma doença e não procura ajuda. Em Ribeirão Preto nós temos 3 unidades de saúde que realizam esse tratamento, tá? No posto da Rua Minas, tá? Que é o NGA 59, nós temos ambulatórios todas as quartas-feiras, no período da manhã e da tarde. Também no pronto-socorro do Sumarezinho, né? No pronto-socorro do Sumarezinho, no Cuiabá, todas as terças-feiras à tarde, e no pronto-socorro central. Ao parar de fumar, os benefícios começam após 20 minutos, com a alteração da pressão arterial e pulsação. 2 dias sem o tabaco, o olfato e o paladar melhoram, e após 1 ano, o risco de morte por infarto é reduzido à metade. É pausa no dia, momento de prazer. Vou almoçar no Gustos Gourmet. O chefe faz a diferença no cardápio equilibrado, nas saladas, massas, peixes e grelhados. Opções aqui não faltam, tem cerveja artesanal, chopp, sobremesa e o espaço Kids bem legal. Gustos Gourmet, restaurante self-service, Avenida Sumaré, 435, Ribeirão Preto. Sabe por que eu gosto da Mazeto Imóveis? Porque lá eles não alugam ou vendem simplesmente um bem. Lá eles alugam e vendem sonhos, qualidade de vida. Acreditam que o básico é um dever. Saber quantos quartos ou vagas de garagem é o mínimo que eles podem oferecer. Contam com uma estrutura que avalia de acordo com o seu perfil o tipo de imóvel mais adequado, avaliando a logística de suas necessidades. Um imóvel deve ter 3 ou 4 quartos, mas também ser próximo ao seu trabalho, à escola do seu filho, à sua agência bancária e ao seu local de lazer. Mazeto Imóveis, seu conforto, nossa especialidade. Estamos de volta. Ainda hoje existem muitas doenças consideradas incuráveis, ou mesmo situações onde o risco de morte é muito alto, como, por exemplo, em grandes queimaduras corporais. Mas aqui, no HC de Ribeirão Preto, a pesquisa com célula-tronco pode ser o início para uma nova história. Acompanhe. A ciência e a medicina buscam incessantemente novos tratamentos para vários tipos de doenças que assustam a humanidade. Para muitos, as pesquisas com células-tronco serão um desfecho para esta busca. A célula-tronco é uma célula que tem capacidade de originar outros tipos celulares diferentes dela mesmo. Essa característica que as tornam tão especiais. As células-tronco podem ser utilizadas para substituir células que o organismo deixa de produzir por alguma deficiência ou em tecidos lesionados ou doentes. As pesquisas com células-tronco sustentam a esperança humana de encontrar tratamento e talvez até mesmo cura para doenças que até pouco tempo eram consideradas incontornáveis, como diabetes, esclerose, infarto, distrofia muscular, Alzheimer e Parkinson. A utilização de célula-tronco é o futuro. Hoje a gente sabe que elas funcionam muito bem para algumas coisas, para outras nem tanto. Eu acho que assim, é um futuro promissor. Atualmente, no Brasil, a única terapia com célula-tronco que é autorizada pelo Sistema Único de Saúde é o transplante de medula óssea. Então, o que é feito corriqueiramente com célula-tronco é o transplante de medula óssea, que tem sido feito há anos e com sucesso.
Todas as outras terapias celulares estão em fase experimental. Então, assim, é um futuro, talvez não seja um futuro próximo, mas é um futuro promissor. As células-tronco podem ser divididas de acordo com a origem, basicamente em células-tronco derivadas de tecidos embrionários e células-tronco derivadas de tecidos não embrionários, ou seja, adultas. A diferença entre a célula-tronco adulta e a célula-tronco embrionária, então, está na sua capacidade de gerar mais tecido, seria isso? Isso, exatamente. Então, a gente tem a célula-tronco embrionária, ela é uma célula que tem capacidade de originar muitos tipos de células diferentes, né? E a célula-tronco adulta, ela já tem uma capacidade mais limitada. Como ter a certeza que essa célula-tronco se transformará no que o pesquisador deseja? Na verdade, esse é um ponto muito delicado, porque hoje a gente não controla, então, todos os fatores que participam da diferenciação dessa célula em outro tecido. Então, in vitro, né, quando a gente coloca lá no tubinho de ensaio, a gente tem lá tudo controlado, é mais fácil saber no que ela vai se diferenciar. Agora, em vivo, a gente já não tem esse controle. Então, o que a gente espera é que se a gente coloca, no caso de uma administração local, no que eu trabalho, que é com a pele, a gente coloca ali na pele, então a gente acha que aquele ambiente ali da pele vai propiciar que ela se diferencie em uma célula da pele. Mas tem outro também fator muito importante da célula tronco mesenquimal, que não é só o potencial de diferenciação dela. Então, o potencial terapêutico dela não é só porque ela é capaz de se diferenciar em uma célula da pele, por exemplo, mas porque ela é capaz de secretar. Então, ela libera ali naquele microambiente da pele queimada vários fatores de crescimento, várias vitaminas que vão favorecer também a cicatrização. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a permitir o uso de células-tronco embrionárias desde maio de 2008, quando o Supremo Tribunal Federal autorizou. De lá para cá, foram muitos avanços. A Lei de Biossegurança autoriza as pesquisas científicas com células-tronco embrionárias, mas impõe uma barreira. Poderão ser pesquisados apenas os embriões estocados em clínicas de fertilização considerados excedentes por não serem colocados em útero ou inviáveis, por não apresentarem condições de desenvolver um feto. Doutor, em qual estágio está a pesquisa para recuperação da pele em queimados? Bom, na pele queimada, a gente usa um tipo especial de célula-tronco, que é chamada célula-tronco mesenquimal. Ela está também distribuída no organismo como um todo, mas a gente costuma isolar ela ou da medula óssea ou do tecido adiposo, e a gente usa essa célula porque ela tem um grande potencial regenerativo. Isso é muito bom para queimadura. Então, no nosso trabalho, a gente viu que essa célula-tronco é capaz de regenerar a pele queimada, ela aumenta a sobrevida dos animais, ela melhora a cicatriz de uma forma geral. Então, a gente tem resultados promissores. O principal objetivo é melhorar o lado funcional ou estético, doutora? Na verdade, o nosso trabalho não teve o objetivo estético, porque a gente trabalhou com queimaduras de grande extensão. Então, quando a gente tem uma lesão na pele, uma lesão pequena, a pele por si só é um tecido que se regenera com facilidade. Por quê? Porque na pele a gente tem células-tronco específicas daquele tecido para regenerar ali um cortinho pequeno, uma queimadura pequena. Muitas vezes a gente não precisa tratar com nada. Agora, o objetivo do nosso trabalho foi tratar aquele paciente que tem queimaduras grandes. Então, ele tem queimadura grande, ele tem queimadura extensa. Isso tem uma gravidade especial. E, para isso, então, a gente resolveu usar a terapia celular para o tratamento desse paciente mais grave, que é o grande queimado, como aconteceu, por exemplo, nas queimaduras lá de Santa Maria, ou em acidentes ocupacionais, que a gente vê com frequência. Então, são queimaduras extensas que são bem mais graves. Ainda não foram feitos testes em humanos na pesquisa para recuperação da pele em caso de queimadura extensa. A gente fez, então, os ensaios pré-clínicos em animais, então a gente usa um modelo de queimadura e trata a queimadura dos ratos, então, com essa célula-tronco. Depois que a gente conseguir provar, no animal funcionou e, principalmente, que é seguro,
a gente passa para os ensaios clínicos, mas para isso a gente tem que ter todo um aparato ético e legal, né? Desde a ovelha Dolly, a discussão sobre clonagem humana se tornou pauta e neste mês se intensificou pelos resultados de um estudo liderado por Mita Lipov, da Universidade de Saúde e Ciência do Oregon, nos Estados Unidos. Algumas semanas atrás, um grupo de pesquisadores americanos conseguiram clonar um embrião humano. Qual o objetivo de uma pesquisa relacionada a isso e o que a gente pode esperar? Em primeiro lugar, Roberto, a gente não tem que se alarmar com esse fato, porque o que tem sido discutido é agora vão cultivar seres humanos em laboratórios, mas na verdade a intenção da pesquisa não é essa. Como aqui no Brasil a gente tem uma capacidade limitada de utilizar, então, essa célula-tronco embrionária para os estudos. Por quê? Porque a gente depende de uma lei que permite a utilização só desses embriões inviáveis congelados. O interesse do grupo é o quê? Mostrar que ele pode produzir em laboratório, então, essa célula embrionária humana, e a finalidade não é cultivar um organismo inteiro, e sim é o que a gente chama de clonagem terapêutica, que é, mais para frente, conseguir fazer ali no laboratório, por exemplo, um tecido para substituir um tecido lesado ou um órgão inteiro para substituir um órgão lesado e não um organismo como um todo. Independente de questões religiosas a respeito das pesquisas com a utilização de células-tronco, elas podem ser a luz no fim do túnel para quem já não acreditava que existia saída. Confiança. Não nascemos sabendo, apenas confiando. Os primeiros passos, o primeiro dia de aula, a confiança em contar segredos aos pais, confiar na profissão a ser seguida, na família. A cada passo que damos é um elo que se fecha. Confiança é o resultado do conhecimento sobre alguém ou algo. Aprendemos que confiança vem com muito trabalho, dedicação e amor. E por isso cuidaremos de seus pais com o mesmo carinho que eles dedicaram a você. Canadá Saúde Clínicas, hotelaria e assistência geriátrica. Aqui você pode confiar. NTC Vertebral, criado e supervisionado integralmente pelo fisioterapeuta de Ribeirão Preto, Dr. Peterson Stocchiero, o NTC Vertebral hoje é uma das clínicas privadas de fisioterapia mais modernas do Brasil. No NTC Vertebral, você encontra o tratamento certo na medida certa, tratamentos da coluna vertebral, dor e tratamentos mais complexos de acidente vascular cerebral e outras doenças neurológicas. NTC Vertebral. Todo mundo quer ter um corpo bonito, não é mesmo? Com isso, os equipamentos de ginástica vão avançando e se modificando dos antigos. Conheça agora um novo equipamento que está fazendo a cabeça de muita gente em academias e estúdios em todo o país. Estamos falando do Kaiser. Entrar numa academia para malhar por saúde ou estética é algo que os brasileiros vêm adotando cada vez mais no dia a dia. As salas cheias apontam que o Brasil já é o segundo no mundo em número de academias. Hoje, o país conta com mais de 27 mil academias de ginástica, dados referentes a uma pesquisa realizada pela Central Mailing List, empresa especialista em fornecer banco de dados. Desperta o interesse dos empresários em investir no mercado fitness, um mercado que está cada vez mais aquecido. E com isso, o número de aparelhos à disposição dos amantes do esporte só aumentam e se diferenciam, como é o caso do Kaiser. O Kaiser é um aparelho pneumático, né? Ele funciona a ar, o que diminui bastante o impacto, né? Impacto zero, né? É como eles vendem esse aparelho. E você consegue trabalhar a potência de maneira muito diferente em relação aos aparelhos convencionais e que estão no mercado há algum tempo já. O nadador de 18 anos, Flávio Henrique, descobriu o aparelho e o utiliza para melhorar seu desempenho. Você começou a integrar o Kaiser no seu treinamento quando? E qual foi a maior diferença que você notou? Eu comecei a integrar ele no meu treinamento ano passado, um pouco depois que abriu a academia.
e o bom dele é a mobilidade e toda a gama de exercícios que ele oferece, podendo usar tanto para o crawl, o peito, os estilos, como fortalecendo o grande dorsal, peitoral, e é muito aplicável na água isso. Isso pode ser direcionado também, Daniel? Por exemplo, ele é um nadador. Pode ser direcionado para a profissão ou para a área que ele deseja ficar mais adequado? Sim, é um exercício adaptável a todas as posições aí, a todas as atividades realizadas fora daqui, tá? Que nós conseguimos uma variedade de movimentos muito grande nele, adaptações de movimento muito grande, conseguimos simular soco, rotações, se bobear até caminhada nele, tem um colete que leva ele longe, você consegue ter deslocamento com ele. Enfim, você consegue melhorar muitas coisas através desse aparelho. No passado, o desenvolvimento da potência era limitado com os pesos tradicionais. O aumento da resistência e velocidade de treinamento resultou em exercícios de alto impacto, com aumento dos riscos de lesão, tornando praticamente possível o treinamento de potência. Apesar dos riscos, por não ter alternativas, este se tornou o método de treinamento mais aceitável. As coisas mudaram quando se introduziu o treinamento de resistência com o sistema pneumático. Este conceito proporciona aos treinadores a capacidade de treinar os seus atletas em qualquer velocidade e em qualquer resistência, com pouco ou nenhum impacto. O grande diferencial dele é o impacto zero. Você consegue fazer um movimento com potência e não ter problema dessa articulação ter um impacto tão grande como um convencional te traria aí pensando nos exercícios mais antigos que existem, como crossover, por exemplo. Qual o benefício principal que ele traz na sua modalidade? Além de tudo isso, traz também um pouco de elasticidade e confiança, porque dá para você dosar e começar a sentir você por inteiro. Vantagens de se utilizar o aparelho: habilidade para treinar velocidade e potência, curva de resistência ideal tanto no trabalho lento quanto no explosivo, zero carga de choque para os músculos, tendões e articulações, capacidade de recrutar mais fibras musculares, trabalhando a força e a hipertrofia com maior eficiência e eficácia. O aumento da procura por exercícios físicos força a evolução nos equipamentos de ginástica, transformando o treinamento de atletas e amantes do esporte. Sou nadador, eu treino 6 vezes por semana, treino água de 2 horas e a gente intercala aqui dependendo do padrão que a gente quer fazer, 3 ou 2 vezes por semana. E o Super Saudável fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus e até sábado que vem, às 10h30 da manhã. Até lá!